Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estamos caminhando aí para o nosso capítulo 3 do CTB, das normas gerais de circulação e conduta, né? Fiquem tranquilos, né? Esse aqui é o capítulo que é mais cobrado na prova de concurso, você pode ter certeza disso. Esse capítulo aqui, ele orienta a aplicação das penalidades, que as penalidades é o maior capítulo do Código, né? 100 artigos, em torno de 100 artigos aí, quase um terço do Código são as infrações de trânsito, né? E as infrações de trânsito, claro, né? A maioria esmagadora delas é com base do quê? Nas normas de conduta, né? Então, a gente explicando aqui um pouquinho para vocês as normas de conduta, ampliando um pouquinho o nosso estudo para as infrações. Quando nós formos estudar as infrações, vai ser um tiro, vai ser rapidão. Bacana, e hoje chegou a hora aí das bicicletas, né? Circulação de bicicletas, né? As regras de circulação de bicicletas estão previstas no artigo 58 e 59 do CTB. Vem comigo, vamos para o primeiro artigo, artigo 58, né? O artigo 58 vai falar de duas coisas importantes. Vai falar primeiro do sentido, três coisas: a posição na qual deverá as bicicletas circulares nas vias, né? Segundo, ele vai falar do sentido que deverá circular, e terceiro, vai falar da sua preferência perante os veículos automotores, né? São três coisas que diz o artigo 58. Vem comigo. Primeiro, nas vias urbanas e rurais, né? Muito importante. Então, essa aqui é a regra. É uma regra que serve tanto para as vias urbanas, né, quanto nas vias rurais, né? Inclusive, o seguinte, né, no decorrer do curso, eu acredito que, acho que é no próximo curso, aliás, na nossa próxima aula, nós iremos estudar um assunto chamado classificação de vias, né? Então, aqui, ó, nas vias urbanas ou nas vias rurais, de pista dupla a circulação de bicicletas deverá ocorrer, ó, de pista dupla. Vamos colocar aqui esse exemplo aqui, ó, pista dupla, né? Vou até anotar aqui, ó, dupla, né? Ó, pista dupla. Presta atenção aqui que tem uma pegadinha, né? Vamos lá. De pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer, ou seja, o comando é aonde deve ocorrer a circulação de bicicleta. Primeiro, quando não houver ciclovia, ó. Então, preferência sempre na ciclovia, né, ciclofaixa, tá, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização deles. Ou seja, em último caso, quando não tem ciclovia, quando não tem ciclofaixa e quando não tem acostamento. Ah, professor, se tiver acostamento, você é o condutor de bicicleta, deverá transitar, claro, no acostamento, né? No último caso, que vem agora as regras, né? Ou quando não for possível a utilização destes, né? Nos bordos da pista de rolamento. Ó, nos bordos, né, gente? Aqui o bordo, ó, aqui, né? Ó, o bordo, né? Tá aí. No sentido de rolamento, ou seja, lá próximo do meio-fio, né? No mesmo sentido de circulação regulamentado pela via. Então, a bicicleta, ela segue o quê? O mesmo sentido, né? Essa é a primeira informação, né? Que é o sentido, né? Muito importante, né? Ah, professor, e quando for no mesmo sentido? Aí você tem que seguir sempre o sentido do fluxo, né? Prof, por que o senhor está falando isso, né? Eu estou falando isso porque o examinador, eu sempre me coloco no lugar do examinador. Quando nós estudarmos um capítulo do cidadão, as regras, o cidadão também tem regras, né? O pedestre também tem regras a seguir, né? Lá no cidadão, no regras a seguir do cidadão para transitar nas vias, né? A gente, claro, primeiro, via geral, o quê? No calçamento, né? Se não for possível, né? Então, o pedestre, né? Numa situação específica lá que nós iremos estudar adiante, ele vai transitar de sentido contrário. De sentido contrário. Mas isso é para o pedestre, para o cidadão. Lá no momento oportuno nós iremos voltar a este assunto. Aqui é o seguinte, então bicicleta, atenção, bicicleta, via de regra, ela é regra sem exceção, deve seguir o sentido regulamentado pela via. Isso cai em concurso, nisso que o examinador vai bater na sua prova. Bacana? Então essa é uma informação importante aí que diz o artigo 58 que é cobrado. Vamos lá. Com preferência sobre os veículos automotores, né?
essa questão da preferência também é uma questão aí que eu tenho que chamar a atenção para você, né? Professor, qual que é o modelo mental do legislador do trânsito, né? O legislador do trânsito é muito interessante, né? Ele colocou o seguinte, né? Sempre os menores terão preferência sobre os maiores, né? Então, aqui, o veículo, né? A bicicleta, né? Então, vai ter preferência sobre os veículos automotores, que ele é menor. Bacana? Então, tá aí para vocês aí essa informação aqui, né? Professor, eu quero falar ainda do sentido da... Então, assim, regra geral, qual que é o sentido? Mesmo fluxo aí da pista de rolamento. Ok, fechou, né? Professor, existe a possibilidade da bicicleta ele transitar no fluxo contrário à pista de rolamento? Tem. Então, essa possibilidade da bicicleta transitar em sentido contrário está no parágrafo único do artigo 58, tá? E nós vamos falar já já para vocês aí. Ok? Vem comigo. Então, aí, primeiro artigo 58, caput pago para vocês. 3 informações importantes. Deve anotar no seu caderninho. Primeiro, ele vai dizer o sentido. Qual que é o sentido? O sentido é sempre na pista de rolamento. Segundo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que ele tem preferência sobre os veículos automotores. E terceira, última informação importante, que a circulação das bicicletas prioritariamente deve ocorrer, primeiro, em locais apropriados, ou na ciclovia, na ciclofaixa ou no acostamento, né? E nós temos também uma possibilidade das bicicletas transitarem na calçada, que vai ser o artigo 58, que a gente vai falar. Bacana, tá aí. Professor, vamos supor que ele desrespeitou essas regras, né? Professor, o condutor da bicicleta está sujeito a algum tipo de punição, algum tipo de infração administrativa, de infração de trânsito previsto no Código? Sim. Então, aqui para vocês, ó, já aproveitando naquele nosso conceito aí de ter um estudo integrado, o artigo 244. Ah, professor, 244 nós já estudamos, positivo. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, né? A gente já viu isso aí na aula passada, inclusive. Só que ele tem um parágrafo primeiro. O que diz o parágrafo primeiro? Para ciclos, bicicletas, né? Aplicam-se o disposto dos incisos 3, 7 e 8. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Não pode, né? Sem segurar no guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, né? Ok, né? 8. Transportando carga incompatível com as suas especificações ou desacordo com os no previsto parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. Então, são condutas aí que serão aí punidas, né? E B, né? Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, né? Professor, vias de trânsito rápido, gente, é classificação de vias. A gente vai falar desse cara já já para vocês aí, inclusive na próxima aula, ou rodovias, salvo aonde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, né? Então, você pode transitar. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Você não pode transitar, tá? Você não pode transitar. Olha aí, trânsito rápido com as ciclovias, né? Você não pode transitar, salvo se tiver acostamento ou faixa de rolamento exclusivo nessas rodovias. O que vai acontecer? Infração média, penalidade e multa. Bacana, tá aí para vocês o 244, né? Treino aí. TRF1 2011, FCC, cargo de agente de segurança. Considerando o estímulo urbano e a presença cada vez maior de ciclistas no trânsito e seguindo os preceitos da legislação de trânsito, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação de bicicletas nas vias urbanas deve ser realizada, né? Aí é o seguinte, professor, qual que é o negócio aqui? Aqui ele está cobrando uma questão do artigo 58, né? Ó, nas vias urbanas, né? Olha aí, tentou confundir o aluno, ó, em relação ao pedestre, porque a circulação de pedestre vai ser diferente o tratamento nas vias urbanas, nas vias rurais. Só que no artigo 58, ele é o mesmo tratamento tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais, né? Ok, vamos lá. No bordo da pista, positivo, né? E no mesmo sentido dos veículos automotores, exatamente isso, letra A, já é o gabarito correto. Vamos ler os demais aqui, né?
Professor, qual que é a fundamentação? Artigo 58, olha lá para você ver. B, na própria pista e no mesmo sentido dos veículos de bordo. Não, não é na própria pista, é o que? No bordo da pista, né? Há uma diferença, né, entre bordo, né, e na própria pista, né? Na borda próxima ali é o meio-fio, né? C, no bordo da pista, ok. No sentido contrário dos veículos automotores, errado, né? Existe até uma possibilidade de sentido contrário, né? Que está lá no artigo 59, que coloca essa possibilidade de sentido contrário quando você tiver ciclovias sinalizadas lá com duplo sentido, por exemplo, né? Ok. D, na calçada e nos mesmos sentidos dos veículos. Não, não é na calçada, né? A calçada existe até possibilidade, né? Existe até possibilidade que a gente é no artigo 59, mas não é o caso. Na calçada em sentido contrário? Não, tem nada a ver. Então aí o examinador cobrou aí questão letra A, né? Puxa, professor, estou ficando competitivo. Pode ter certeza disso, né? Letra A. Parágrafo único, né? Parágrafo único. Vem comigo aqui. O parágrafo único, ele vai falar da exceção da condução das bicicletas em sentido contrário, né? Pode? Pode. Quando, professor? Quando tiver um local apropriado em sentido duplo, né? Aí você pode aí caminhar em sentido contrário, porque você tem seu espaço apropriado para isso. Parágrafo único, né? A autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo de veículos automotores, desde que dotado de trecho com ciclofaixa. Então, vem comigo, sentido contrário de bicicleta, coloque isso na sua cabeça, apenas nas ciclofaixas, apenas nas ciclofaixas, ok? Professor, autoridade de trânsito da circunscrição, né? Se for do município, vai ser a Secretaria Municipal de Trânsito que vai fazer isso. Se for numa rodovia estadual, será o que? O órgão estadual. Tá, o órgão rodoviário estadual que vai fazer isso. Bacana? Então tá aí para vocês aí a possibilidade do sentido contrário, né? Vamos lá, pode, desde que dotado de trecho com ciclofaixa devidamente sinalizada, devidamente apropriada para esse trânsito, né? E finalmente, artigo 59, ele vai trazer uma possibilidade do que? Das bicicletas circulares aonde? Nos passeios, ou seja, nas calçadas. Pode, olha aí. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade de circunscrição sobre a via. Será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Professor, entendendo aqui o artigo 59, qual que é o comando geral? O comando geral é o seguinte, é de regra geral, não pode as bicicletas circulares nas calçadas, nos passeios, está lá. Agora, ele trouxe o quê? Uma possibilidade disso acontecer. Tá? Algo que não acontece nos ciclomotores, algo que não acontece nas motocicletas, nas motonetas, não podem ir, nem nos veículos, claro, está transitando aí nas calçadas, né? Os veículos, a gente já viu que a possibilidade que pode é para ele entrar até a garagem do seu carro, da sua casa, né? E pode, a gente já estudou isso, inclusive, né? Então é o seguinte, aqui está a regra geral, não pode, mas se for autorizado pelo órgão competente, né? Da circunscrição da via, pode, né? Devidamente autorizado, vai ter uma plaquinha lá, uma sinalização autorizando. Então, isso aqui pode. Bacana? E agora, último treino da aula, né? Prefeitura OCP 2018, cargo de técnico, né? Vamos lá. Com relação à circulação de bicicleta, julgue os itens seguintes como verdadeiros ou falsos, né? A circulação de bicicleta nas calçadas é proibida, em regra, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ah, professor, e aí? Verdadeiro, né? Em regra, ela é proibida, né? Mas existe exceção, né? Da calçada aqui. Isso aqui está previsto devidamente lá no artigo 59 do CTB. Está aí para vocês. Gente, eu acho muito interessante você fazendo e já colocando os artigos 59 para quê? Para fixar, para memorizar o comando, né? Havendo ciclovia ou ciclofaixa, a circulação de bicicletas pode ser em sentido contrário, né, ao da circulação das vias, ou seja, na contramão, né? Havendo ciclovia, ciclofaixa, a circulação pode ser encontrada? Exatamente, né? Isso que diz lá o artigo, né? Ó, o artigo 58, né? No seu parágrafo único, né? Dá possibilidade do sentido contrário. Por quê? Porque o 58 traz a regra geral.
Qual que é a regra geral do 58? Ok? É no mesmo sentido de rolamento da via. Está lá. Muito importante isso, né? Isso aqui, o examinador foi até bacana com vocês, porque ele podia pegar as regras de circulação do pedestre, do cidadão. Ele colocou só do ciclovia. Então, verdadeiro. Vamos lá. Os ciclomotores podem ser conduzidos nas vias de trânsito rápido? Negativo, não pode, né? Inclusive, isso está lá no artigo 244, né? Não pode, né? Então, ciclomotores não podem ser conduzidos nas vias de trânsito rápido, né? Vias de trânsito rápido é uma classificação de vias, né? Uma classificação de vias e tem uma aula específica para isso, né? Aí você vai ver lá arteriais, colaterais, né? Rurais, rodovias, né? Estradas, a gente vai ver todos esses conceitos no momento oportuno, né? Então está falso, né? Onde não houver ciclovia ou acostamento, ok? As bicicletas devem circular na pista de rolamento à direita. Positivo. Até aqui está tudo certo, né? Até aqui está de acordo com o artigo 58. Mesmo quando a faixa da direita for exclusiva para o outro tipo de veículo, né? E aí, professor? Vamos lá, cara. Faixa exclusiva, né? O que você entende com português algo que é exclusivo? Algo que é exclusivo, particularmente, eu tenho entendimento, é aquilo que não pode ser dividido só dele. É exclusivo, é único, né? É uma destinação única, algo exclusivo, né? Então, se for uma faixa, ela é exclusiva, tá? Ela é exclusiva para o ônibus, né? Então, ela somente pode transitar ônibus. Ah, professor, mas pode transitar também bicicleta. Ele não é exclusiva. Ah, professor, então, esse item aqui está falso e você pode ter certeza que você adquiriu um conhecimento aqui que vai ser útil para vocês nas provas de concurso, né? Então, VVFF, letra D de dado, letra D de dado, né? Letra D de dado, né? Então, gabarito, letra D de dado, é isso mesmo, é isso aí, VVFF, né? Ótimo, né? Pronto, finalizamos uma grande aula para vocês aí, curta, né, mas bem objetiva, bicicleta. Tenho certeza que você aprendeu todos os comandos da bicicleta, agora você vai ter que ter um trabalho de fixar isso, né? Ah, professor, como é que você vai fixar? Cara, anotando, vai lá, bicicleta, coloca essas regrazinhas básicas aí e pronto, cara, vai para frente. É isso, é assim que funciona. E depois, né, lê o código várias vezes, fazer a leitura do código aí. Muito importante fazer a leitura do código. Bacana? Encerramento de sempre, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Correto. Né? Mas existe uma coisa chamada respeito, né? Então, mesmo que você não goste de uma pessoa, tá? Mesmo que você não goste de uma pessoa, você tem que tratar essa pessoa com respeito. É questão de educação. Respeito é respeito, né? Tá certo, meus amigos? Ó, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais
resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique like.